Olá, me chamo Jéssica e nessa aula de português veremos o gênero textual fábula. Você sabe o que são fábulas? As fábulas são narrativas que tentam explicar relações entre as pessoas, suas diferenças, seus defeitos, comportamentos, atitudes, qualidades e a relação entre humanos e a natureza. As fábulas vêm da tradição oral. E nesse tipo de transmissão, é comum que uma mesma fábula sofra alterações em diferentes regiões e épocas. Vou falar sobre algumas características e sobre a estrutura da fábula. A fábula é uma narrativa breve, assim como o conto, que apresenta poucos personagens. A fábula costuma ser um texto simples de entender e utiliza relações alegóricas para auxiliar no entendimento de forma didática através de uma linguagem bem acessível. Os personagens podem ser pessoas, animais ou objetos. No caso de animais e objetos, eles assumem algumas características humanas dentro da fábula para que ocorram as interações entre personagens que têm por objetivo levar o leitor a uma reflexão conhecida como moral da história, que se demonstra claramente no final do texto. E esses personagens costumam representar virtudes ou defeitos dos seres humanos, ações humanas retratadas de forma geral, coletiva. Essa moral, comum nas fábulas, pode se tornar provérbios, que são frases populares transmitidas oralmente na sociedade para que determinado ensinamento se espalhe. Por ser um texto muito popular, a fábula pode ter várias versões. Alguns exemplos de fábulas famosas são A Lebre e a Tartaruga, O Patinho Feio, Os Três Porquinhos, A Cigarra e a Formiga. Segundo a definição do Dicionário de Gêneros Textuais, a fábula, conto popular, história, lenda, trata-se de uma narrativa quase sempre breve, em prosa ou, na maioria, em verso, de ação não muito tensa, de grande simplicidade e cujos personagens, muitas vezes animais irracionais que agem como seres humanos, não são de grande complexidade, aponta sempre para uma conclusão ético-moral. Para exemplificar, vamos ler a fábula a seguir? A fábula se chama A Casa dos Mil Espelhos e é do folclore japonês. Tempos atrás, em um distante e pequeno vilarejo, havia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Um pequeno e feliz cãozinho soube deste lugar e decidiu visitar. Lá chegando, saltitou feliz escada acima até a entrada da casa. Olhou através da porta de entrada com suas orelhinhas bem levantadas e a cauda balançando tão rapidamente quanto podia. Para sua grande surpresa, deparou-se com outros 1000 pequenos e felizes cãezinhos, todos com suas caudas balançando tão rapidamente quanto a dele. Abriu um enorme sorriso e foi correspondido com 1000 enormes sorrisos. Quando saiu da casa, pensou: que lugar maravilhoso! Voltarei sempre, um montão de vezes. Neste mesmo vilarejo, um outro pequeno cãozinho, que não era tão feliz quanto o primeiro, decidiu visitar a casa. Escalou lentamente as escadas e olhou através da porta. Quando viu 1000 olhares hostis de cães que lhe olhavam fixamente, rosnou e mostrou os dentes e ficou horrorizado ao ver 1000 cães rosnando e mostrando os dentes para ele. Quando saiu, ele pensou: que lugar horrível, nunca mais volto aqui.
Todos os rostos no mundo são espelhos. Que tipo de reflexos você vê nos rostos das pessoas que você encontra? Moral. Muitas vezes, em contato com outras pessoas no dia a dia, a nossa postura e nosso comportamento pode influenciar em como as pessoas vão se comportar. Se formos gentis, as pessoas terão abertura e serão gentis conosco. Mas se formos grosseiros, as pessoas podem reagir de forma ruim. Não significa que sempre irão retribuir a gentileza, mas as chances de nos tratarem bem são maiores se nós formos respeitosos e gentis. Outro ponto é o multiculturalismo. A fábula A Casa dos Mil Espelhos é tradicional do folclore japonês. Mesmo que o Japão seja muito distante do Brasil, você acha que a moral se aplica à nossa cultura? E de outros países e sociedades? As fábulas costumam apresentar provérbios e ensinamentos que podem servir para diversas culturas, demonstrando que há semelhanças culturais entre diversos povos. Em resumo, como vimos na fábula A Casa dos Mil Espelhos, um texto popular do folclore japonês, ao final se apresenta a moral. Todos os rostos no mundo são espelhos. Que tipo de reflexos você vê nos rostos das pessoas que você encontra? Essa moral deseja comunicar o ensinamento relacionado às interações sociais do dia a dia. Os personagens são animais que assumem sentimentos e pensamentos como se fossem humanos, com características bem definidas, como o cãozinho feliz e o cãozinho que não era feliz. Diante dos mil espelhos, cada um se deparou com um reflexo do seu próprio estado, das suas próprias emoções. Que tal uma atividade para exercitar os conhecimentos? Considerando os aspectos das fábulas, realize a atividade a seguir. A. Se você fosse escrever uma fábula, que personagens escolheria para compor a narrativa? Qual o motivo da escolha? E B. Indique uma mensagem ou moral que você escolheria para a criação de uma fábula. Pode ser um provérbio já popular em nossa cultura. O link para a publicação das atividades está na descrição do vídeo. Espero que tenham gostado. Bons estudos!